Efésios 4:13, hoje nós vamos falar do tema passe para o outro nível, uma palavra que o Senhor colocou muito forte no meu coração e tem ministrado muito a minha vida, eu creio que vai ministrar muito o seu coração também. Então, esse texto diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu queria também que nós pudéssemos ler na nova versão transformadora. Você pode pôr para mim, Mari, também nessa versão. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Amém. Você pode se assentar. Então esse tema, o Senhor colocou no meu coração, ele fala sobre um convite de Deus que nós percebemos sobre a igreja de Cristo nesse momento. Não só sobre a comunidade Rema, mas nós entendemos que o Senhor, nesse tempo, Ele tem feito um convite de uma maneira geral ao povo dele, ao povo de Deus, para que todos possamos passar para o próximo nível. Cada um está em um nível espiritual, talvez alguns começando, outros já estão há muito tempo amadurecendo, sendo trabalhados pelo Senhor, mas o convite do Senhor é que cada um de nós possamos passar para o próximo nível, crescer, progredir, ir para um lugar mais alto do que aquilo que nós possamos ter alcançado até hoje. Quando nós vamos caminhando com o Senhor, nós temos, infelizmente, a tendência de, depois de um certo tempo, começarmos a nos acomodar e aquela fome, aquela sede, aquele desejo, aquela curiosidade do início da nossa caminhada vai dando lugar à passividade, ao comodismo. Nós vamos nos acostumando com aquilo que o Senhor já fez, nós já alcançamos um certo nível de fluir, de agir de Deus, a nossa casa já alcança aquela paz, as coisas já vão se encaminhando e nós temos talvez então boa parte, essa tendência de nós nos acomodarmos. Mas o desejo do Senhor nesse texto, ele fala de nós progredirmos e de nós crescermos até nós alcançarmos a estatura de um varão perfeito, em outra tradução diz, né? Então o Senhor deseja nos despertar nesses dias, para que nós possamos crescer. Sabe, há algo muito maior para nós vivermos espiritualmente do que aquilo que nós temos vivido até hoje. Eu não sei o que cada um tem experimentado, mas uma coisa eu posso afirmar: há muito mais do que aquilo que você e eu temos experimentado. E para nós irmos para esse outro nível, para essa nova fase, primeiramente nós precisamos sair de todo o comodismo e desejar avançar em Deus. Sabe, aquele homem ou aquela mulher de Deus que você tenha se sentido inspirado, que você tenha talvez ouvido testemunhos de intervenções, de moveres, e você tenha se sentido ali desejoso por experimentar aquelas coisas. O Senhor deseja nos levar a isso. O Senhor deseja nos levar além daquilo que nós temos vivido. Então há algo mais do que nós temos experimentado. E nós precisamos sair então desse comodismo, talvez desse lugar de conforto onde nós estamos e avançar um pouco mais. O segredo da vida cristã é isso, é sempre nós estarmos crescendo em Deus. E a responsabilidade de manter o fogo aceso, a chama acesa, essa responsabilidade é individual. Nós temos que manter esse fogo aceso, nós temos que se juntar às brasas, nós temos depois que espalhar as brasas para elas queimarem em outros lugares. E o Senhor está nos convidando nesses dias como igreja, como família e como indivíduos para dar um passo além. Talvez para o novo, aquele que está chegando, eu creio em Deus, eu tenho fé, eu já recebi algumas intervenções. O Senhor quer te mostrar que Ele deseja intervir mais, que o poder dele vai muito mais além do que aquilo que você experimentou. Para aqueles que já viveram grandes coisas em Deus, o Senhor quer mostrar que Ele é uma fonte inesgotável e que a vida espiritual, sendo a nossa base, ela
pode nos levar a progredir e avançar em todas as áreas o resto das nossas vidas. Não tem um limite para a graça de Deus, para os milagres de Deus, para o poder de Deus. Não é só na vida espiritual, não é só na vida profissional, não é só na vida financeira, não é só no casamento, é em tudo aquilo que nós possamos imaginar. O Senhor tem poder para agir. Ser cristão não é frequentar uma igreja, cumprir alguns rituais. Ser cristão fala de um estilo de vida. Ser cristão não é uma religião, é o modo de vida que nós escolhemos viver. Nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos, nós somos adoradores. Aonde nós vamos, nós somos missionários de mercado. Para aqueles que não foram chamados para dentro da igreja para ser pastores, exercerem seu ministério em tempo integral, todos somos ministros de mercado. E aonde nós fomos, o Senhor deseja que nós deixemos uma marca, que nós façamos a diferença. E talvez nós já vivemos vários anos da nossa vida cristã caminhando sem ser essa diferença. Mas hoje eu estou falando com convicção no meu espírito. O Senhor está nos convidando para sermos essas pessoas que aonde pisarem a planta dos seus pés vão ser reconhecidas, vão dizer: aquele ali é um homem de Deus, aquela ali é uma mulher de Deus, olha, entrou ali um jovem de Deus, essa é uma criança abençoada, esse é um adolescente cheio de Deus. E ali você vai deixar a tua marca, você vai deixar talvez cura, você vai levar pacificação, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. E é isso que o Senhor deseja realizar em nós e através de nós. Então é um tempo de alinhamento, é um tempo de posicionamento, é um tempo de obediência. Por quê? Porque o Senhor está prestes a derramar um avivamento sobre a terra, e nós, como povo dele, fazemos parte desse avivamento, daqueles que vão incendiar outras pessoas. O Senhor tem derramado sobre as nossas vidas há muito tempo. Para a maioria aqui, há muitos anos o Senhor tem te capacitado, e hoje Ele está te convidando: filho, eu quero que você vá além do que você foi, e eu quero fluir através da tua vida. E eu quero abordar algumas disciplinas espirituais, revisando essas coisas. O Evangelho é algo simples, e vocês sabem, nós temos as disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais, elas formam o caráter de Deus em nós. Nós temos as disciplinas interiores, as exteriores e as comunitárias. E eu quero abordar as disciplinas interiores, pelo menos dar uma revisão nelas, que seria a meditação, o estudo da palavra, a oração e o jejum. Depois nós temos as demais. Tem um livro muito conhecido, Celebrando a Disciplina, que fala sobre essas coisas que nos levam a crescer na nossa caminhada cristã. Eu sou cristã desde que eu me entendo por gente. Como eu falei para vocês, desde muito pequenininha aceitei Jesus, servi a Deus juntamente com a minha família. Me desviei por um ano, depois já logo retornei para a casa do Senhor. E eu posso dizer que muitas vezes tudo aquilo que eu fui doutrinada, eu aprendi, eu achei que eu já sabia tudo. Mas de tempos em tempos o Senhor vai nos despertando e abrindo nosso entendimento de que ser cristão não é só aquilo que nós aprendemos, que tem algo além, que tem algo mais, que tem um próximo nível. E muitas vezes nós achamos que já estamos praticando tudo, já sabemos tudo, mas é ignorância da nossa parte, porque existe mais do que isso que nós temos experimentado. E o Senhor quer que nós experimentemos os milagres, as intervenções, os moveres, aquelas coisas que não rompem na nossa vida. O Senhor deseja nos levar a esses níveis de rompimento, a vivermos em um descanso na área da prosperidade, na área do casamento, em todas as áreas que envolvem a nossa vida. Então, é tempo de você e eu passarmos para esse outro nível, né? E um exemplo que me vem à mente de uma jornada de processos é a vida de José. José foi um homem que chegou ao Egito sendo escravo, mas ele encerrou ali a sua carreira naquela nação sendo o governador daquele país. E é isso que o Senhor deseja para nós. Quando o Senhor olha para nós, Ele não vê apenas ali o estado que nós estamos, Ele enxerga aonde Ele mesmo vai nos levar, aonde Ele deseja nos levar. E o Senhor tem plano e o desejo de nos levar
a lugares mais altos do que aquilo que nós temos experimentado e vivido. Nesse texto que nós lemos, então, fala ali sobre a unidade do corpo de Cristo. Ele fala sobre esse crescimento de cada um dentro do corpo de Cristo. Então, como eu falei ali, eu quero abordar 3 coisas basicamente simples, que vocês já têm ouvido falar muito, mas que nos levam a outro nível, se vividos de uma maneira intensa e cada vez mais progressiva, que é ativar a nossa vida de oração, ativar a nossa vida de jejum e ativar a nossa vida de fé. O Senhor tem ministrado muito ao meu coração sobre essas coisas. Eu quero poder compartilhar com vocês. Diversos textos nós poderíamos abordar aqui sobre a vida de oração. De fato, o pastor já tem ministrado esse mês sobre esse tema, mas eu quero só revisar algumas coisas importantes, algumas chaves que foram para a minha vida. Tenho certeza que vai ser para a vida de vocês. Mateus 6,6 é um princípio básico que diz: mas você, quando orar, vá para o teu quarto, fecha a porta ali do teu quarto, ali ora o teu pai em secreto, e ele que te vê em secreto te recompensará. O Senhor nos traz ali o princípio da nossa vida no secreto com Ele. Marcos 14:38, ou então Mateus 26:41, ele fala, aquele texto que fala: orai e vigiai para não cair em tentação. Então o próprio texto está dizendo que aquele que não ora vai cair em tentação. Tiago 5,16 também é um texto muito conhecido que fala que muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Quantos justificados nós temos aqui? Levantem as mãos. Quantos justificados no Senhor nós temos? Nós fomos justificados, a justiça dele está em nós. Nós temos livre acesso à presença de Deus, não há mais acusação. E então ali ele diz que muito podem seus efeitos. Orar nada mais é do que nós conversarmos com Deus, e nesse tempo de oração podemos adorar, suplicar, podemos apresentar outras causas, podemos abrir as coisas que ali com o Senhor, as coisas que estão nos afligindo, podemos fazer perguntas, aguardar respostas. Oração não é só nós falarmos, mas é também nós ouvirmos, faz parte da oração. A oração é o meio de linguagem que Deus estabeleceu para se comunicar com o homem. Então, quando nós não oramos, nós não estamos dependendo de Deus. A pessoa que não ora, ela é incrédula, porque se a oração, se as intervenções acontecem através da oração, eu não oro, então logo eu não estou interessado nessas intervenções e nessas respostas. Então, a oração é algo fundamental. Nós ouvimos tanto sobre isso, mas eu queria falar uma frase aqui do Leonardo Ravenhill, e ele diz assim, que o crente que ora não peca, e o crente que peca não ora. Então, quanto mais nós temos uma vida sadia de oração, mais nós vamos nos santificando, nos afastando do pecado, né? E o pastor Hernani Santos, ele diz ali em um dos livros dele que falou muito comigo, ele diz assim, que nós devemos correr para o nosso quarto de oração. Nós temos que correr para o nosso quarto de oração e ali clamar, orar, buscar a face do Senhor, porque ali que nós vamos ter todas as respostas dos nossos problemas. Sabe, muitas pessoas, elas dizem que elas querem milagres, elas querem intervenções, mas elas não estão dispostas realmente a orar. Eu quero alcançar um nível de descanso em Deus, mas quando você ensina sobre aquele texto de ansiedade que diz que você tem que orar até você alcançar um nível de descanso. E eu me lembro uma vez que eu estava muito angustiada, eu não sei se vocês já se sentiram assim, parece que está apertando algo aqui no pescoço. Eu estava muito preocupada com diversas situações acontecendo na minha vida, na vida da minha família, pessoas correndo risco até de vida. E eu lembro que eu estava inclusive numa célula na casa da irmã Célia. E aí eu queria terminar logo aquela célula, fui para casa porque eu estava muito angustiada, eu queria chorar, mas não conseguia. E ali eu falei, Senhor, hoje eu vou
resolver essa angústia diante de ti. E ali eu comecei a orar, a clamar, a interceder, e eu fiz declarações, eu fiz guerra espiritual, e eu intercedi, eu coloquei tudo diante de Deus, e aquilo não passava, porque eu tinha feito uma queixa com o pastor Francisco, eu tinha dito: pastor, eu tenho andado ansiosa, que era uma época que eu estava em depressão, síndrome do pânico, tinha tido depressão pós-parto, eu levei 2 anos para vencer isso totalmente, e eu tinha falado isso para o pastor Francisco, que tinha meditado e aprendido sobre essa questão de nós levarmos a Deus as nossas ansiedades. E naquela noite eu resolvi praticar aquilo. Só que passou meia hora e nada de angústia passar. Passou 1 hora e nada daquela angústia passar. Passou 1h30 e nada. Irmãos, com pouco mais de 2 horas que eu consegui descansar em Deus, aquele peso de morte, de angústia, saiu. Mas eu pergunto, será que nós estamos dispostos a, quando estamos angustiados, irmos e gastarmos, investirmos tanto tempo rendido aos pés do Senhor? Será que nós estamos dispostos a entrar em outros níveis de jejum para romper com coisas que não rompem faz tempo? E o Senhor quer nos levar a isso, Ele quer nos despertar a isso. Então, sem oração nós não temos o governo de Deus sobre as nossas vidas. Então muitos dizem: Deus sabe que eu preciso, então Deus vai intervir. Mas Deus estabeleceu esse meio, porque nós temos o livre-arbítrio. Então Deus estabeleceu o meio da oração. Através da oração você vai acionar e dizer: Senhor, eu quero a tua intervenção, venha e haja aqui, se mova nessa área na minha vida, né? Então por que nós não oramos? Não oramos porque nós esfriamos espiritualmente, porque nós temos um amor morno pelo Senhor, e esfriar espiritualmente é pecado. Nós não oramos porque nós pervertemos as prioridades e achamos que tem que sobrar algum tempo de oração. Não, todas as outras coisas têm que se encaixar na nossa vida com Deus. Nós aprendemos com o tempo a viver sem oração. Muitas vezes também não oramos porque nós não cremos que através delas vêm as respostas e as intervenções. E nós, achamos que não fazemos parte do ministério de intercessão, então não precisa orar tanto. Talvez essa seja alguns dos motivos. Se humilhar diante da poderosa mão de Deus, né? O ato de humilhar-se consiste numa submissão nossa, uma rendição nossa a Deus. Então nossas orações precisam ser acompanhadas de humilhação e quebrantamento. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor não resiste. Então quando nós vamos para a nossa oração, a primeira coisa que nós vamos é até a cruz. E ali nós vamos falar sobre tudo que está nos incomodando, nós vamos rasgar o nosso coração, nós vamos falar dos nossos sentimentos, nós vamos falar do que está nos preocupando. E ali você vai na cruz, você vai entregar o teu eu. Depois disso você vai orar para um nível também de limpeza, de purificação do Senhor. Eu vou falar isso aqui ao final desse tópico. Então, a humilhação e o quebrantamento faz parte da nossa vida de oração. Quem não se humilha diante de Deus não tem fome de Deus, porque está em independência, porque está em autossuficiência. Eu não preciso submeter tudo da minha vida a Deus, eu já sei, eu estou indo, eu vou resolver. Quando nós colocamos tudo diante de Deus, é porque nós estamos submetendo tudo a Ele, dependendo em tudo dele. Então oração, ele fala de dependência, né? Isaías 44:3, ele diz que derramaria água sobre o sedento. E quer dizer, ele vai derramar sobre aqueles que têm fome, que têm sede de Deus. Então se nós não temos fome e sede de Deus, nós precisamos sair desse lugar de letargia, desse lugar de mornidão, de esfriamento, ou de esgotamento, ou de paralisia, e prosseguir e quebrar isso. Então, homens carnais, mulheres carnais não oram, e os seus ministérios têm prazo de validade, porque eles vão até onde a força do braço alcançar. E eu já experimentei isso, você estar tão ativo ministerialmente, sem depender de Deus, e você vai e avança, mas tem um limite. E dali você volta, você se esgota. A unção, um homem e uma mulher de Deus, ou um pai e uma mãe de família, não podemos viver sem unção.
E a unção precisa ser gerada por nós no nosso quarto de oração. Ninguém vai nos transferir unção. A unção precisa ser construída por nós. As nossas lágrimas é que precisam ser derramadas para gerar esta unção, né? Então, para nós termos unção, nós precisamos orar, meditar na palavra, nós precisamos tratar o pecado com seriedade ou com severidade, né? Nós precisamos ter uma vida financeira biblicamente acertada, porque isso afeta o nosso nível de unção, e nós precisamos de um coração humilde. A soberba, a autossuficiência não pode estar prevalecendo sobre as nossas vidas, né? A uva amassada que produz vinho, as flores amassadas é que produzem perfume, as azeitonas amassadas é que produzem o azeite, assim, essas coisas que vocês já sabem, né? Então, quando Deus tem algo grande para fazer na igreja, ou quando Deus tem algo grande para fazer na vida de alguém, Ele espera que esse algo grande seja precedido por momentos de clamor, por orações do seu povo. Ele deseja que a igreja ou que aquela pessoa se levante fazendo orações extraordinárias a Deus. E Deus está prestes a fazer algo tremendo sobre a face da terra, está prestes a fazer algo sobre a nação do Brasil, e isso precisa ser precedido de clamor, de humilhação, de oração, de jejum, né? Oração fervorosa não é a oração em voz bem assim, gritando. Oração fervorosa é uma oração que massacra a nossa carne, é uma oração focada na dependência de Deus, é uma oração persistente, em que o teu coração está todo rendido ali ao Senhor. Se alguém está frio espiritualmente, talvez venha culpar a igreja, venha culpar alguém. Mas a frieza espiritual não é algo que precisa, esse irmãozinho, nós precisamos envolver esse irmãozinho, nós precisamos abraçar, estar junto. Não, esse irmãozinho que está em frieza espiritual precisa de arrependimento. Porque frieza espiritual é pecado. Então, primeiro vai se arrepender espiritualmente, né? Para daí você reativar, reconhecer. E a frieza espiritual, ela é um perigo para as nossas vidas, porque aquele que está frio espiritualmente, o próximo passo é apostasia. Vai começar a negar as coisas de Deus, a distorcer as coisas de Deus, a relativizar, e vai se entrando nesse caminho que vai nos levar, talvez então, a nós desviarmos da nossa fé. Então, que nós possamos nos levantar tendo uma vida de oração rendida ao nosso Deus. E o pastor Hernani, ele fala em um dos livros dele sobre uma corrida de oração pelo tabernáculo, que é algo criado pelo pastor Dae Byung-Chul, que era o pastor da maior igreja do mundo na Coreia, né? Ele faleceu ano passado, e ele é um homem cheio de sabedoria. Ele escreveu aquele livro, A Quarta Dimensão, que nos ensina muito sobre a fé. E muito do que eu vou falar também aqui foram coisas que eu aprendi com os livros ou lendo o material desse pastor. E ali ele fala que a nossa vida diária de oração precisa fazer uma corrida como o sacerdote fazia dentro do tabernáculo. Então, o que o sacerdote fazia? Primeiro, o sacerdote, ele ia no altar de bronze sacrificar, e ali havia o sangue, né? Então, ele sugere que pelo menos 1 hora de oração nós temos que ter por dia, é o que ele fala. Eu sei que para aqueles que estão chegando, eu ensino assim: 5 mais 5 mais 5 é igual ao sucesso. 5 minutos para você orar, 5 minutos para você ler a palavra, 5 minutos para você meditar naquilo que você leu. Mas à medida que nós vamos crescendo, amadurecendo em Deus, isso precisa aumentar. E ele baseia essa 1 hora falando aquele texto em que Jesus questiona os discípulos. Ele diz: vocês não podem vigiar comigo 1 hora? Vocês não podem vigiar comigo 1 hora, nem 1 hora. Então ele passa, eu quero passar bem rapidinho para vocês, podem ver que eu estou falando rápido, porque é muito conteúdo. E o sacerdote, então, ali no Antigo Testamento, ele entrava primeiramente e ia até esse altar de bronze onde era feito o sacrifício, o sangue era derramado. Então você vai separar 10 minutos ali do teu momento com Deus para você ir à cruz.
né? Para você chorar, confessar, reclamar, desabafar, abrir o teu coração. Você vai levar à cruz ali os teus pecados, dizer tudo o que está te incomodando, né? É impossível ter um tempo saudável de oração sem passar pela cruz, né? E sem passar pela pia de bronze, que é o próximo, né? Então é ali onde o nosso eu morre, o nosso orgulho, e aí nós extravasamos ali diante de Deus, e ao mesmo tempo o Espírito Santo está ministrando já sobre as nossas vidas. Sabem por que muitos não conseguem fluir, entrar na presença de Deus? Porque não passam pelo altar de bronze e pela pia, porque não vão à cruz, porque não confessam seus pecados, porque não reconhecem os seus pecados, e aí querem passar para os outros níveis de estar na presença de Deus, sem nós nos quebrantarmos, reconhecermos, porque ali você reclama daquilo que fizeram, daí você mesmo já é convencido pelo Espírito Santo e pede perdão. Senhor, eu estou reclamando, mas eu não devia ter feito aquilo. Senhor, eu reconheço, eu estou reclamando que aquela pessoa prosperou, então é inveja. Senhor, eu estou reconhecendo o meu pecado, e ali nós vamos sendo convencidos pelo Espírito Santo, e ele sugere nós gastarmos 10 minutos com isso. Depois ele fala para nós, então, o sacerdote saía e ele ia para a pia de bronze, e ele fala também para nós gastarmos 10 minutos nessa fase, então, onde nós vamos ser lavados e purificados ali. Nós fomos, né, ali perdoados pelo sangue, onde houve o sacrifício no altar de bronze, e nós vamos ser purificados, lavados pela água ali na pia de bronze, onde o sacerdote então saía do sacrifício e ele ia lavar as suas mãos ali, né, do sacrifício que ele havia feito. Então ali onde nós vamos aprofundar esse pedido de perdão, vamos orar por santificação, vamos buscar ser uma pessoa melhor, um filho melhor. Me ensina a ser o servo que o Senhor deseja, me ensina a ser o marido que eu preciso, me ensina a ser a esposa que eu preciso. Senhor, santifica essa área na minha vida, vem, me limpa, me lava. Ali nós vamos pedir discernimento, pedir para o Espírito Santo santifique e transforme as nossas vidas. Amém? Estão acompanhando? Depois dali o sacerdote saía, ele ia então para o lugar santo, e no lugar santo nós vemos ali depois, ele tinha vários objetos ali que então simbolizam também a nossa vida de oração, pode passar por esses objetos, né? Ele se preparava para ir no lugar santo, né, além do véu, e ele vai ali e encontra os utensílios, né? Além do véu fala de revelação. Nós já vamos entrando em outros níveis se nós conseguimos passar bem por esses dois. E o primeiro é o candelabro, que fala sobre as 7 luzes, fala sobre os 7 Espíritos de Deus, né? É algo tão profundo, algo que eu um dia ainda quero ministrar, mas nunca o Senhor falou para falar sobre isso. É o candelabro, né? Que ali onde eu recebo revelações de Deus, onde eu gasto um tempo orando em línguas, eu posso gastar 15 minutos nesse período aqui. Então eu já passei pelas etapas anteriores, o coração está livre, né, para fluir no Espírito Santo. Então nesse lugar nós pedimos capacidade, sabedoria, recebemos os dons, revelação. Você pode orar em línguas, orar um pouquinho em português, e depois então o sacerdote ia até a mesa dos pães, da preposição, e ali você pode então gastar 5 minutos nesse lugar. Eu vou passar isso depois no WhatsApp. Eu tenho até uma imagem aqui, vou mandar para a Mari para pôr para vocês enquanto eu falo. O sacerdote ele ia comendo esses pães enquanto ele andava ali, ele estava fazendo então ali o período dele ali de sacrifício, de ministrar o coração de Deus. Então ele ia comendo esses pães enquanto ele estava ali no tabernáculo. Mari, se põe para mim essa imagem 1, pode ser, que daí ajuda as pessoas a gravarem um pouquinho mais. Então aqui representa o corpo de Cristo, o pão representa a palavra de Deus. Você pode nesses 5 minutos abrir a Bíblia e ler em voz alta um capítulo da Bíblia, e já ir se apropriando, declarando aquela palavra, se alimentando daquela palavra. Você pode orar e ter outro momento para meditação, para estudo, mas nesse momento você vai então escolher uma porção da palavra, né?
Esse pão simboliza o próprio maná, que é Jesus Cristo. Quem que é o pão da vida? É Jesus, né? Então, o próprio Cristo é esse maná, e ele veio do céu, ele é o pão da vida, e nós vamos então ter esse momento também. Depois o sacerdote, ele ia para o altar de incenso, e você pode gastar, eu posso gastar 5 minutos, é a sugestão do pastor David Gruchu. Nesse tempo você pode adorar ao Senhor, você pode cantar um louvor, e aí você já gastou quantos minutos? 10, 20, 35, 40, e vai passando rapidinho. Então, para você ter uma vida de sucesso, você tem que ter estratégia e estar com inteligência essa vida de oração. Aqui eu não sei se dá para visualizar bem, que é uma foto do livro. Eu ia escanear, mas não deu tempo. Então, passou pelo altar de bronze, pela pia de bronze, candelabros, pães da preposição, o incensário. Então, eu vou para a Arca da Aliança, e nós sabemos que a Arca da Aliança representa a glória de Deus, a presença de Deus, e ali onde você vai desfrutar, né, no Santo dos Santos, que nós temos esse livre acesso, nós vamos saciar a nossa fome, nós vamos depender do Espírito Santo para conduzir esse momento. Então muitas pessoas querem ir direto para esse momento, do fluir, do agir, mas não se prepararam, não passaram por essas outras fases. Então o pastor Chu, ele chama isso a corrida de oração pelo tabernáculo. E aqui está 1 hora de oração que nós podemos gastar com o Senhor. Mas se você não tem vida de oração, você pode fazer isso em meia hora. Você pode começar com 10 minutos, fazer 1 minuto, 2, 3... Porque, sabe, as pessoas olham e dizem, orar é tão simples. Eu oro. Mas a vida de oração autêntica, verdadeira, é o que transforma as nossas vidas. Então, muitas vezes nós não estamos vivendo aquilo que o Senhor tem para nós, porque nós não praticamos aquilo que é básico, simples e fundamental. Talvez se Deus pedisse algo assim, difícil, extraordinário, você ia se mover de muitas maneiras para fazer aquilo. E muitas vezes nós pecamos e negligenciamos algo tão simples que é a nossa vida de oração. Segundo que eu quero falar com vocês, irmãos, é ativar a nossa vida de jejum. E eu poderia dar diversos textos também aqui, mas eu vou usar daqui a pouco Mateus 17, do 19 ao 21. Mas lá em Isaías 58, 3 ao 9, ele fala sobre o jejum. Põe para mim o Isaías, Mari, fazendo um favor, o Isaías 58. Ele fala sobre o jejum que ele deseja, sobre algumas coisas que nós devemos praticar enquanto jejuamos, e ali ele nos dá instrução. Vocês podem ler depois Isaías 58, 3 ao 9, a Mari pode pôr esse para mim, né? Então o jejum, ele é uma fonte secreta de poder, né? Nossa vida não será a mesma se nós tivermos uma vida de jejum. Se você deseja mais de Deus, se precisa de um milagre, se sente espiritualmente frio, você precisa jejuar, né? Então uma disciplina de jejum, ela libera uma unção, o favor e a bênção de Deus na vida do cristão, diz um teólogo bem conhecido. Eu não sei pronunciar o nome dele, só o sobrenome, que é Franklin. Quando nos abstemos do alimento natural e consagramos um jejum ao Senhor, nosso espírito fica desobstruído das coisas desse mundo e sensível às coisas do espírito. Então o jejum é abstinência alimentar. Ele pode ser absoluto, nós jejuarmos inclusive de água. Ele pode ser o jejum normal ou total, que é você se abster do alimento e beber a água. E temos também o jejum parcial, que se abster de alguns tipos de alimento, que é o exemplo de Daniel, que jejua por 21 dias, geralmente isso em um número maior de dias. A Bíblia fala de jejum curtos, de jejum longos. A Bíblia fala de jejum individual, de jejum coletivo. O jejum não tem regras. Como diz o pastor Luciano, ele fala, não tem muitas regras, você precisa construir a sua vida de jejum. Se você nunca jejuou, comece jejuando uma refeição. Se você já jejuou uma refeição, então procure jejuar 2, procure jejuar 24 horas, passe um nível maior, vá um nível além do que você já viveu, né? E o máximo que eu já jejuei assim totalmente é esses jejum de 3 dias que eu fui fazendo mais vezes, né? A primeira vez que eu fiz o jejum de 3 dias, em 24 horas eu tomei um pouco de leite. Com 48 eu tomei mais um copinho de leite.
Daí depois encerrei. Então, aí depois a gente vai crescendo. Esses dias atrás eu estava fazendo o jejum de 3 dias, né? Um dos motivos era pela vida do Mateus, mas eu peguei uma virose e eu comecei a ficar muito mal. Falei, mas pelo menos 48 horas eu vou. Por isso que nós consagramos o jejum, nós não prometemos. Porque se a gente por um motivo de saúde precisar quebrar, nós não fizemos uma promessa, né? E ali o Senhor me ajudou, eu consegui terminar as 48 horas, fiz uma pequena refeição para eu poder me medicar. E então nós vamos crescendo nisso, porque nós precisamos dominar o Deus estômago. E a fé, irmãos, a fé, ela é nosso espírito, ela pertence à 4ª dimensão, que é o nosso espírito, nosso coração. Agora, a nossa carne, a nossa alma, ela está ali muitas vezes tão entorpecida, cheia de coisas, que impede a nossa fé de fluir. E o jejum, ele nos quebranta, ele desobstrui a nossa alma, ele quebra a nossa carnalidade, para que nós possamos fluir em fé. Então muitas vezes a nossa alma está cheia de incredulidade, e o jejum, ele ajuda a quebrar essa incredulidade, para que a minha fé seja liberada e eu possa fluir. Quero explicar um pouquinho mais sobre isso, porque isso é uma chave muito especial, né? Então, quantas bênçãos os cristãos não estão recebendo, porque não estão cooperando com o Espírito Santo, separando tempo para orar e jejuar. Então, muitas coisas não sobrevêm sobre as nossas vidas por causa do nosso comodismo, porque nós não estamos dispostos a ir para o próximo nível. Então não tem como querer muitas coisas sem separar tempo de jejum e de oração. Então, se você não ora e não jejua, saiba que a tua vida espiritual, o alcance das bênçãos vai ser limitado, porque a nossa alma impede o exercício da nossa fé. Pode passar um pouquinho mais para baixo ali, o Senhor está falando sobre esse jejum que ele não recebeu, né? Pode passar. Que ele não recebe esse tipo de jejum que eles estavam fazendo. Por quê? Ele diz assim, de que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir, né? Com esse tipo de jejum não ouvirei suas orações. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça como junco ao vento, vestem-se de pano de saco, cobrem-se de cinzas. Pode passar para o 6. É isso que chamam de jejum? Acreditam que mesmo que agradará o Senhor, e ele passa a nos instruir aqui no versículo 6. Este é o tipo de jejum que desejo: soltem os que foram presos injustamente, aliviem a cargas dos seus empregados. Fala da integridade nossa, de vivermos os princípios, de alinharmos nossas vidas com aquilo que o Senhor fala. Libertem os oprimidos, removam as correntes dos que prendem as pessoas. Repartam o seu alimento. Fala de generosidade, de nós ajudarmos os famintos, né? Ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupas aos que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda. E aí ele vai prosseguindo falando: então sua luz virá como amanhecer e suas feridas sararão num instante, sua justiça os conduzirá adiante e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. E ali ele fala na sequência aqui do 9: então vocês clamarão e o Senhor responderá. Então, quando nós jejuamos, nós estamos consagrando esse tempo ao Senhor. Nós precisamos ver o nosso coração se nós estamos vivendo aquilo que a Bíblia fala. Muitos dizem: puxa, nós não podemos contar que estamos jejuando. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala sobre nós não tocarmos trombeta, não nos vangloriarmos. Eu estou jejuando, eu jejuei tanto, eu jejuo tanto. Não, a Bíblia está falando que nós não devemos nos vangloriar, mas sim nós podemos incentivar as pessoas, falando: eu estou jejuando, eu jejuei, eu recebi essa bênção, eu jejuei, eu vi esse resultado, né? Como uma maneira de inspirar e de incentivar. Se Jesus estava sozinho no deserto jejuando aqueles 40 dias, certamente para alguém ele contou, por isso está registrado nas Escrituras e nós sabemos, né? Então, bíblica, historicamente, é comprovado de que nós devíamos jejuar. A Bíblia não fala jejuem, mas ela subentende-se que a nossa vida deve ter jejum, porque Jesus diz: quando jejuardes.
e Ele dá as instruções de como nós deveríamos agir. Então o jejum é uma chave para a nossa vida cristã. Eu marquei o resumo de umas coisas aqui. Ele nos torna mais conscientes da autoridade, eu já vou explicar no Mateus 17. Ele nos deixa mais sensíveis à voz de Deus. O jejum crucifica a nossa carne, o jejum desentulha a nossa alma para a fé fluir. O jejum quebra vícios morais também. Então quando nós vamos jejuar, você primeiro tem que ter objetivos. Você vai falar ao Senhor: Senhor, eu vou fazer esse jejum por essa causa. E ao você encerrar, você também vai falar ali, entregando e já agradecendo, mesmo que aquilo não tenha acontecido. Talvez você jejue por um período longo, mesmo que não tenha acontecido, você já vai agradecer ao Senhor por aquilo se apropriar no mundo espiritual. Quando nós jejuamos, nós precisamos separar tempo para orar e ler a palavra. Não adianta nós mortificarmos a nossa carne para o nosso espírito ficar mais suscetível ao Espírito de Deus e nós não irmos até Deus. Faz sentido? Amém? Então, o Senhor está nos chamando para nós irmos a um outro nível, Nada que eu faça nos torna merecedores. Não se trata, eu tenho que pagar o preço. Não, eu tenho que desobstruir a minha alma. Eu tenho que matar essa carne que está me impedindo aqui de andar em santidade, de exercer a minha fé, tá? Não é o jejum, não vai nos fazer merecedores. Então, o Kenneth Hagin, ele fala uma frase bem famosa que diz assim: o jejum não muda a Deus. Deus é o mesmo antes, durante e depois. O jejum muda a nós mesmos. Nós é que não somos os mesmos depois que nós jejuamos. Então eu queria que você olhasse aí para quem está do seu lado, para quebrar um pouquinho dessa aceleração aqui. Queria que você, se possível, dissesse para quem está do seu lado, que você possa ir para o outro nível, orando, jejuando e exercendo a tua fé. Lá em Mateus 17, do 14 ao 21, é um texto bem conhecido, e eu queria que a Mari colocasse ali para mim esse do 21. Ele é do 14 ao 21, pode passar ali um pouquinho. Pode passar mais um. Então esse homem, ele veio procurar Jesus com um pedido. Ele disse que o filho dele precisava muito de ajuda, de intervenção, E ele levou aos discípulos, mas os discípulos não puderam expulsar o demônio daquele menino. Ele não pôde ser liberto, não pôde ser curado. E aí Jesus responde e diz assim: geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, que ficou curado a partir daquele momento. Pode passar. Mais tarde os discípulos perguntaram a Jesus em particular: por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque a fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade, se tiverem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a esse monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Mas essa espécie, ou essa casta, ou esse tipo, não sai senão com jejum e oração. Então aqui, esse texto, quando o pastor Mano veio, esse texto trouxe um entendimento que fez muita diferença na minha vida. Porque esse texto ele pode ser confundido e entender que para certos tipos de demônios, que nós recebemos autoridade para expulsar os demônios, que certos tipos de demônios só vão sair se nós jejuarmos. Muitos já ouviram isso, já entenderam isso, mas não é isso que o texto original diz. Nós precisamos jejuar para quebrar a incredulidade no exercício da autoridade. Então o que expulsa o demônio é a autoridade do nome de Jesus. A autoridade dele não muda, ela já foi nos dada. Mas o que nós precisamos jejuar para quebrar a
incredulidade. Ali antes, quando ele diz pequena fé, na verdade, ele, o que está dizendo ali está se referindo à incredulidade, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a palavra grega para isso, que eu tinha marcado aqui. E depois ele afirma, ele inicia falando da incredulidade, depois no final ele fala. Então, nem tem demônio ali naquela frase. O texto no original diz casta, que é o tipo de incredulidade, um tipo de incredulidade que só quebra com o jejum. Não o tipo de demônio, que tem tipo de demônio que só jejuando. Não, é um tipo de incredulidade. Então a incredulidade impede o fluir da nossa autoridade. Então o jejum, ele vai nos tornar mais conscientes da autoridade, vai quebrar a nossa incredulidade para que nós exerçamos a autoridade. Sabe o que acontecia algumas vezes quando eu ia expulsar demônio, que estava assim feio o negócio? Eu falava, meu Deus, eu não jejuei, então não vou conseguir expulsar esse capeta. E aquilo gerava dúvida no meu coração, logicamente que o capeta não saía. Quando eu aprendi, o pastor Mano veio aqui uma vez, ministrou sobre isso para a liderança. Entendi, não. O demônio tem que sair na autoridade do nome de Jesus. E eu não vou duvidar, não vou deixar minha incredulidade prevalecer. E a partir daquele dia eu falei, capeta, vão saindo da frente que eu vou expulsando vocês. Porque é na autoridade do nome de Jesus. Então todos nós temos essa autoridade. Mas se a incredulidade está prevalecendo, nós não vamos conseguir exercer a autoridade para expulsar o demônio. Eu queria comentar sobre esse texto, que é um equívoco e me ajudou muito a entender. E para isso eu já vou passando para o assunto de fé, né? Que tem a ver muito com esse assunto, né? Então nós geramos uma percepção espiritual quando nós jejuamos, né? Nós temos mais consciência da nossa autoridade, a nossa fé fica fortalecida e liberada, nós ficamos mais sensíveis, né? Então que cada um possa escolher a sua forma de jejuar. Talvez para aqueles que têm alguns problemas de saúde vai ter que fazer jejuns parciais, mas você não deve fazer jejum que não aflige a sua alma. Eu vou fazer jejum sem tomar refrigerante, mas você nem toma refrigerante no dia a dia, não vai afligir a alma. Eu vou fazer jejum sem comer caviar. Nunca nem comemos, né? Eu pelo menos. Então o jejum, ele tem que fazer sentido. Se não afligir a nossa alma, ele não vai alcançar o objetivo. Então que nem o pastor Luciano lá estava compartilhando, né? Que ele, a primeira vez que ele jejuou, ele tomou café da manhã, ele pulou o almoço, mas ele tomou bastante refrigerante, porque ele tinha medo de desmaiar e achar que, né, poderia morrer. E ele descobriu que não morreria. Eu quero inclusive sugerir, eu não peguei esse link, né, do pastor Luciano. Ele tem ali um podcast que ele teve um bate-papo com o Dr. Aldrin, que explica tudo essa questão física sobre o jejum, né? Um médico que acompanha ele lá de Belo Horizonte, quando vai lá na Estância Paraíso, lá em BH, ele oferece consultas, né? E ele é um médico cristão, então ali ele explicando tudo sobre como nós devemos preparar o nosso organismo para fazer jejuns longos, tirando as nossas dúvidas de que ficar sem comer nós não morremos. Hoje a medicina já reconhece o quanto que o jejum, ele produz cura em nós. Tem pessoas que, eu não sei agora em qual dos livros, em qual dos lugares, testemunho de pessoas que foram curadas de doenças incuráveis através do jejum. Nem pelo benefício espiritual, mas pelo benefício físico do jejum, trazer o descanso para o teu corpo e isso produzir cura, né? Então, queria sugerir, vocês coloquem lá Luciano Subirá e Dr. Aldrin sobre jejum, e aí provavelmente vai aparecer, eu posso mandar o link
ali no grupo da igreja. É muito, muito interessante. E ele fala sobre, você pode jejuar por muitos dias, mais de 40 dias, e o teu organismo, se você estiver saudável, tem gordura o suficiente para te sustentar. Você não vai morrer, não vai desmaiar, né? Até o terceiro, quarto dia vai ter aquele processo de desintoxicação, dor de cabeça, mal-estar, mas nós precisamos resistir a isso, né? E foi tão bom que nesse mês de julho, nesse mês de agosto, nós jejuamos 3, 4, 5, 6 vezes por semana durante esses meses, e foi algo que produziu em nós uma fé, e nós vemos também que isso de uma certa forma se refletiu na igreja. E a Didaquê, que é como se fosse ali o primeiro catecismo da igreja primitiva, ela nos orienta a jejuar pelo menos 2 vezes na semana. Então, irmãos, pelo menos uma vez na semana, nós temos que jejuar. E você ir crescendo no teu nível de jejum. Prontos para jejuar? Amém? Então, o jejum nos deixa mais sensíveis, nos torna mais conscientes da autoridade, nos dá mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus, quebra a nossa carne, destrui a nossa alma para o exercício da nossa fé, quebra correntes, né? E massacra a nossa carne aí para o fluir de Deus. Então, se você tem coisas na tua vida que não rompem, separe tempo de jejum de oração. Jejua um pouco, não alcançou, jejua um tempo maior, né? Nós vemos ali, o pastor Luciano sugeriu um livro, eu não sei pronunciar o nome, tenho na minha memória o nome, mas não sei pronunciar. E ele falando sobre o jejum ali, ele conta, esse homem jejuou mais de 23 vezes, jejuns de 40 dias. O pastor Luciano agora terminou, né, o 4º jejum que ele fez de 40 dias só, na água, e depois disso então que ele se sentiu ali liberado, depois da terceira vez ele lançou o livro dele sobre jejum, né? Muito bom, e é um assunto que tem despertado, muitas pessoas têm se sentido inspiradas. O pastor Márcio, o genro da Cida, que esteve aqui ministrando, ele jejuou também 40 dias, e ele falou que 7 dias que ele estava jejuando, ele andava pela rua e ele já ia chorando de compaixão das pessoas, porque uma das coisas que o jejum faz também, ele nos gera compaixão em nós, porque nós vamos ficando mais sensíveis ao coração de Deus, né? Ele também nos dá mais generosidade. Por último, eu queria compartilhar a sua vida de fé. Fé não está ali nas disciplinas interiores, mas tem a meditação e o estudo da palavra. E essas duas coisas produzem o quê? Fé. Então, eu quero abordar sobre fé. Hebreus 11:1, nós temos ali o conceito de fé. Eu quero que a Mari coloque, quero ler esse texto. Nesse texto ele fala sobre uma palavra certeza. E no grego, essa palavra certeza, preste atenção, ela fala de base, título de propriedade. Então diz ali, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ou então a certeza, né? Ela nos dá convicção das coisas que não vemos. Dependendo da tradução, ali tem certeza, aqui tem realidade. Então a fé, ela, como eu falei aquela hora, pertence à 4ª dimensão. O pastor David Luchu, ele fala, explica sobre isso, sobre a primeira, a segunda. Não vou nem explicar, porque eu demorei para entender. Então, para explicar em 1 minuto não vai dar. Mas o nosso mundo natural aqui faz parte da 3ª dimensão. O nosso espírito faz parte da 4ª dimensão. A fé, ela está na 4ª dimensão. E auxiliados pelo Espírito Santo, nosso espírito, ele então exerce fé. Porque todos nós que nos convertemos, recebemos uma semente de fé e podemos ainda receber o dom da fé sobre as nossas vidas, né? Então, certeza, a base de um edifício. Esse tempo atrás nós falamos sobre fundamentos aqui. Então, ela é a base, né? Então, é um título de propriedade, quer dizer, uma convicção. A fé é a convicção que nós temos em mãos, que se fará aquilo que nós oramos, aquilo que o Senhor falou, aquilo que nós pedimos. Nós temos que gerar isso no nosso espírito. Então, assim, nós vamos ativando a fé, né?
e vamos nos convertendo em uma pessoa transformada. Então quando temos essa certeza, oramos crendo, não, a palavra me garante, eu consigo gerar esta fé, exercer esta fé, eu vou fazer uma segunda coisa, que é declarar a palavra. Há um poder maravilhoso de Deus quando nós declaramos, além de nós gerarmos fé, nós declararmos essa fé. E o Senhor está nos convidando, está nos chamando. Eu sei que eu estou passando teoria como se fosse um estudo hoje aqui, mas a palavra é isso. Passe para o outro nível, na vida de oração, na tua vida de jejum e no exercício de fé. Há pessoas que alcançam milagres exercendo a fé. E quantos milagres nós alcançamos exercendo a fé? Há muito mais que pode ser nos concedido se nós não negligenciarmos o exercício da fé. Se nós vencermos a incredulidade da nossa alma e nós exercermos. Então vejam, a fé está na quarta dimensão, no nosso espírito. E a incredulidade está na nossa alma, na terceira dimensão. Então nós precisamos eliminar isso, a incredulidade, vencer ela através do conhecimento da palavra, através do jejum, através da oração, da busca, para que o meu espírito possa deixar fluir a fé, e você fluindo a fé através de sonhos, através de visões, né, imaginações, tudo que você crer pode se tornar realidade se você assim se apropriar e incubar isso, você ir gerando isso no teu espírito. Ali que nós lemos em Mateus 17, ele falando sobre o monte, se você diz a esse monte, né, para ele se lançar, ele está falando ali de fé como semente, fala de você ir semeando fé. Então não é você orar uma vez, você ora uma vez, declara como se foi feito, e você vai declarando, e você vai orando outra vez, você está semeando ali no verbo contínuo. Então a nossa fé precisa ser exercida continuamente, até você ver a materialização daquilo que aconteceu. O Senhor quer despertar a nossa fé nesta noite, quer nos levar a outros níveis, sabe? A solução daquelas coisas que muitas vezes você está buscando em Deus, você precisa aplicar fé em um outro nível, né? Nós precisamos confessar pela fé e o Espírito Santo vai derramando em nós. Irmãos, vocês sabem como funciona o Espírito? O Espírito é um ato da vontade. Quando perdão, né, no nosso espírito é um ato da vontade na nossa alma. Você decide perdoar, mas você não tem a condição de fazer aquilo de coração. Então o Espírito Santo libera a graça te capacitando para você perdoar de coração. Então é algo que o Espírito Santo completa quando nós tomamos a decisão de perdoar, por exemplo. E a mesma coisa a fé, quando você se apropria e tem a ousadia de confessar, e confessando essa fé gerada no seu coração, você está incubando, você está gerando, assim como o Espírito Santo pairava lá em Gênesis sobre a face das águas, que ele estava criando. Nossa fé e a nossa confissão vão agir mediante a ação do Espírito Santo para criar aquilo que nós cremos. Então, eu coloquei assim, olha, o Senhor, ao ver a nossa fé, diz, na palavra nós vemos diversas vezes, seja feito conforme a sua fé. Então o Senhor nos observa e Ele fala, seja feito conforme a sua fé. Se o Senhor olhar hoje para você naquela área, você já gerou fé para aquilo? Ou você tem confessado o negativo, tem confessado o contrário? Em vez de dizer, eu me aproprio da cura, eu estou curado, pelas suas pisaduras eu fui curado, Ele é o Deus que me sara, por exemplo, na área da enfermidade. Não, eu estou doente. Não, isso é muito difícil. Não, essa enfermidade, eu não vou conseguir ser curada. A nossa confissão está trazendo a existência. Então, se a fé é como semente, nossa confissão precisa ser contínua dentro daquilo que nós cremos. Eu preciso fazer aqui a conclusão para nós podermos orar, né?
Então, uma vez obtida a fé, é fundamental nós desprendermos o poder que existe em nós por meio da declaração. Se você gerou fé, você vai declarar como feito. A Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Então a fé é o poder do Espírito Santo operando e atuando em nossas vidas, né? Então fé no coração, mais a linguagem na boca, né, confessada, nós vamos ter a ação do Espírito Santo criando aquilo que você creu e que você confessou. E uma das coisas que envolve muito isso é a nossa imaginação, assim como Deus fez com Abraão. Não posso falar de outros exemplos também negativos que criaram coisas negativas, mas com Abraão, vocês já ouviram tanto sobre isso. O Senhor levou ele a contemplar as estrelas do céu, as areias da praia. Será que você consegue contemplar a solução desse problema que você precisa? A concretização desse projeto que você sonha? Você consegue visualizá-lo? Você consegue visualizar a tua família na igreja, a tua família servindo a Deus? Você consegue visualizar o teu esposo, a tua esposa restaurado, liberto, transformado? Você consegue alcançar esse nível, visualizar isso como feito? Então você tem fé para confessar isso. Os sonhos e as visões são a linguagem do Espírito. Por isso que o Espírito Santo coopera conosco, nos dando sonho e visões. Eu quero encerrar com vocês comentando um texto bem rapidamente de Marcos 4, 33 ao 34. Ali, o Senhor Jesus, ele convida os discípulos a passar para outra margem. E é exatamente isso que o Senhor está nos convidando hoje. Ele está nos convidando a um tempo de transição. Por isso que eu precisava que vocês ouvissem todas essas bases para nós chegarmos a esse ponto. Ali os discípulos vinham de um longo tempo em que eles estavam ouvindo, sendo treinados, ouvindo as parábolas, os ensinamentos de Jesus. E Jesus chega para eles e diz: passemos para a outra margem, passemos para o outro lado. Eles precisavam atravessar ali o mar da Galileia e ir para um outro lugar, porque essa transição não era só algo geográfico, falava de sair de um lugar de teoria para ir para um lugar de prática. Eles tinham recebido tudo aquilo, estavam sendo abastecidos com a fé, sendo ministrados por Jesus, mas depois da outra margem, havia ali um homem, o gadareno, necessitando de salvação, necessitando de uma libertação. Nós sabemos que aquele homem, ele comia cadáveres, andava nu, e não havia solução humana para aquele homem. Então Jesus convida os discípulos e ele diz: passemos para o outro lado. E hoje o Senhor está dizendo: vamos subir para o outro nível. Assim, quando Pedro, Jesus se transfigurou ali no Evangelho, diz que Pedro disse: olha, está tão bom aqui no monte, vamos fazer uma tenda, né, para esses grandes homens aqui de Deus, e nem que nós ficamos no relento, vamos ficar nesse ambiente de glória. E Jesus fala: não, nós temos que descer o monte, porque lá existem pessoas para serem libertas, curadas. E o Senhor está te convidando, está dizendo: vamos para o outro nível, vamos para a outra margem, vamos passar para o outro lado. Você já foi treinado, você já recebeu a glória de Deus, você recebeu a palavra, você foi ensinado. Agora você precisa tocar a vida de outras pessoas. Nós sabemos que quando eles entraram no barco para passar, fazer essa travessia, houve uma tempestade. Nós podemos interpretar isso como uma resistência espiritual das trevas. Então, quando nós nos determinarmos a seguirmos o propósito pelo qual nós fomos chamados, porque Deus não nos trouxe para a igreja simplesmente para nós ficarmos ouvindo, e sabe, quando a pessoa só ouve e não dá, ela vai se envolvendo por uma monotonia, ela vai ficando chata para a comida, nem que o pasto seja fresco não está bom, porque ela só quer ali engordar. Mas quando nós entendemos que a partir de um certo ponto nós precisamos fazer essa transição, de que nós não estamos só recebendo, é o momento de nós darmos, é o momento de nós repartirmos aquilo que o Senhor fez conosco. E a maioria de nós aqui já tem recebido tanto a ponto de ter muito para repartir. E o Senhor está te falando: vamos passar para outra margem. Vamos para um outro nível. Você tem que se levantar, você tem que sair da teoria e ir para a prática.
depois você volta, recebe mais de Deus, vai e dá. E assim é a nossa vida cristã. Eu queria convidar você a ficar em pé. E é isso que o Senhor deseja fazer. Eu tenho plena convicção nessa igreja e na nossa nação. Eu quero fazer parte desse mover do Senhor, desse despertamento do Senhor. Mesmo que tenhamos resistências, Jesus levanta ali e acalma o vento, acalma o mar. E então aquele homem é liberto, ele também lá é rejeitado. Mas só pela salvação e libertação desse homem, que é um testemunho tremendo na palavra para nós, já valeu a pena eles terem ido. Também quando Pedro foi preso, né, ali, Paulo, quando Paulo foi preso, e porque implicaram com ele, porque ele tinha expulsado um espírito de adivinhação, vocês lembram dessa passagem? Né? As pessoas ficaram furiosas porque eles ganhavam dinheiro, porque aquela mulher adivinhava as coisas, então eles ganhavam dinheiro. E então eles foram presos. Então eles fizeram o bem, eles praticaram o que eles haviam recebido, mas em troca houve uma resistência, uma ação espiritual das trevas. Mas o que aconteceu? As cadeias foram abertas daquela prisão. O carcereiro foi salvo, toda a família foi liberta. Então esse é o nosso Deus, mesmo que as resistências se levantem quando nós estamos exercendo o nosso ministério. O Senhor vai vir, vai intervir e Ele estará conosco, né? Então é isso que eu gostaria de finalizar com essa palavra, dizendo, causando em você isso: corra para o teu quarto de oração. Arrependa-se de não estar orando, falando com Deus. Programe para romper outros níveis de jejum. E busque abastecer-se da palavra para exercer a tua fé. Para você poder crer, confessar, até que se materialize aquilo que você precisa. Lá em Deuteronômio 28, ele fala ali o que vai acontecer quando nós entrarmos numa vida de obediência, numa vida de santidade. Ele vai falar ele diz ali que as bênçãos vão correr atrás de nós. E sabe aquele louvor que nós cantamos aqui, a tua bondade me seguirá? É isso mesmo. A bondade de Deus vai seguir as nossas vidas. E ali é um texto tão lindo da palavra, e ele fala sobre tantas coisas, sobre bênçãos em tantas áreas. E eu não lembro exatamente a partir do qual versículo aqui, mas ele fala: se vocês obedecerem, né? A partir do 1 até depois começa a outra parte. Se vocês obedecerem o seu Deus, se cumprirem fielmente seus mandamentos que hoje lhe ordeno, né? E ele vai falando ali que nós seremos abençoados nos campos, na cidade, os nossos filhos, nossas colheitas serão abençoadas, as nossas crias, a nossa produção. O Senhor vai derrotar os nossos inimigos, eles vão ser dispersados, Ele vai garantir a bênção em tudo que nós fizermos. Se nós obedecermos os mandamentos do Senhor, vai vir prosperidade, vai vir conquista, vai vir multiplicação. Ali fala que Ele vai nos colocar por cabeça e não por cauda, vai nos pôr por cima e não por baixo. E nós somos esse povo. O Senhor deseja nos abençoar, Ele quer nos levar, Ele quer olhar para nós e ver em nós a fé, para que Ele crie aquilo que nós estamos crendo. Então hoje eu não falei nada de novidade, irmãos, mas eu quero causar em vocês pelo menos um incômodo, para que vocês reflitam sobre isso. Eu preciso ter vida de oração, eu preciso ter vida de jejum, eu preciso ter vida na palavra, eu preciso conhecer o Deus que eu entreguei a minha vida, eu preciso corrigir os pecados de estimação. Sabe, às vezes nós não ligamos de fazer uma fofoca, de fazer uma murmuração, de uma maledicência, ou talvez tenha um pecado moral,
em alguma área que você está ali convivendo, acomodado com aquilo, isso está impedindo de você ter a vida abundante em Deus. Sabe, é hora de nós sairmos desse lugar de mesmice, de religiosidade. Dizermos: Senhor, eu quero mais. E você pode olhar para si e dizer: não, eu já avancei. E o Senhor diz: então é hora de avançar mais. É hora de se posicionar. É hora de ser crente de verdade. É hora de ter experiências com Deus. É hora de romper com aqueles problemas que estão há muito tempo sem romper. O pastor Hernani, nesses dias que a gente teve ali na Alcance, esses tempos atrás, ele falou: se você tem alguém da sua família, jejue 3 dias pela salvação dessa pessoa. Mais uma vez, não quero constranger o meu filho aqui, mas eu falei: Senhor, então eu vou jejuar 3 dias. Passei mal, jejuei 48 horas. No domingo ele estava se reconciliando com Deus. Amém? Vamos avançar para o outro nível. Não tem como outros pagarem preços que, assim, em termos de gerar, né? Eu evito falar isso, pagar preço, para não dizer que nós vamos merecer e fazer uma barganha com Deus. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E eu queria que você escolhesse alguém que está do seu lado, antes de nós orarmos encerrando, e dissesse: Deus está te convidando para ir além do que você foi até hoje. Arrependa-se da tua negligência e avance para um nível maior, em nome de Jesus. Eu quero bem rapidamente, eu não vou atrasar aqui o encerramento, mas se você deseja passar para um outro nível, eu quero que você faça isso publicamente. Você venha rapidamente aqui, a gente não vai ter tempo de pôr as mãos, mas eu quero que você faça isso diante do Senhor, como um ato de fé, dizendo: Senhor, eu quero ir além daquilo que eu já fui até hoje. Eu quero romper com qualquer religiosidade. Eu quero mais, eu quero exercer a minha fé em outros níveis. Eu quero ver os milagres acontecendo. Eu quero ver as coisas rompendo. Para quem tem filhos, jejue uma vez por mês por cada um dos seus filhos. Jejue por eles, faça declaração, declare salvação, porque a maior herança que nós podemos deixar para eles é o ensinamento da palavra. Vai orando, vai jejuando, eles vão vir, eles vão se render ao Senhor. O descanso que um pai, que uma mãe tem, é saber que um filho é apaixonado por Jesus. Amém? Eu queria que você pegasse alguém que está aí do seu lado e incentivasse, dissesse: vamos então para o próximo nível. Viessem aqui à frente, eu vou convidar o pastor para vir aqui em cima para nós orarmos. Amém? Vamos fazer isso juntos? Você pode fazer isso diante do Senhor, dizer: Senhor, eu quero ir. Eu quero ir. Os líderes e os diáconos também podem vir, porque nós não vamos impor as mãos devido ao horário. O Senhor quer levantar esta igreja. Hoje de manhã o Senhor falou para nós aqui através da vida do pastor Tomás. Ele disse que o Senhor está trazendo um renovo sobre essa igreja. Entregou uma palavra para o Mário, dizendo assim, que aquilo que o Senhor fez até hoje é uma gota daquilo que Ele fará. E Ele vai fazer através de vocês. Você vai ser bênção, mesmo que seja pouquinho que você conheça. Você vai ser bênção para a tua família, bênção na tua casa, bênção no teu trabalho, bênção lá onde você for, na tua faculdade. Você vai ali fazer a diferença, porque nós somos agentes de Cristo. E o Senhor Ele tem nos dado a sua autoridade, o seu poder. Ele nos diz: vamos sair da teoria, vamos para a prática. Amém? Eu vou fazer uma oração, depois o pastor vai estar selando isso também com a sua oração. Pai, eu entrego essa palavra a Ti, Senhor, assim como o Senhor me orientou, Senhor, que essa convocação, Senhor, que esse incômodo que o Senhor tem gerado, Senhor, dentro de mim, esse
que o Senhor tem trazido sobre a minha vida. O Senhor me disse que não era algo só pessoal, mas que isso é nível, Senhor, de igreja. E aqui, Senhor, eu reparti, Senhor, um pouco daquilo que o Senhor tem falado comigo. Senhor, eu peço que o Senhor desperte o coração dos teus filhos e que eles possam correr para os seus quartos de oração, que eles possam correr para os seus momentos a sós contigo. Senhor, que eles tenham relacionamento, intimidade, que eles ousem, Senhor, crer naquilo que o Senhor fará, que eles amem a tua palavra, que eles tenham revelação quando eles lerem, quando eles estudarem. Senhor, que eles entrem em outros níveis, Senhor, de jejum, mortificando a sua carne. Desperta-os, coloca, ó Deus, fome e sede nos seus corações. Senhor, quebra toda soberba, Pai, toda altivez, Senhor, tudo aquilo que impede-nos de reconhecer os nossos pecados. Senhor, nós queremos passar pelo altar de bronze, queremos ir para a cruz, queremos crucificar o nosso eu, queremos nos lavar na pia de bronze, nos santificar, estarmos prontos para receber a tua voz, porque nós sabemos que isso obstrui, Senhor, o nosso canal de fluir em ti. Desperta-nos, Senhor, desperta essa igreja, que essa igreja seja, Senhor, uma igreja, ó Pai, de vidas, Senhor, que oram, de vidas que jejuam, Senhor, que seja conhecida, Pai, como uma igreja, Senhor, fervorosa, como uma igreja, Senhor, ativa, como uma igreja, Senhor, que vai e cumpre a sua missão. Senhor, que ninguém fuja aqui, Senhor, do seu propósito. Senhor, que eles sejam agentes de transformação, aonde eles forem, aonde eles entrarem. Senhor, eles estão dizendo sim hoje. Eu sei que o Senhor está levando isso a sério. Eu sei que isso está sendo registrado no reino dos céus. Eles estão dizendo: eu quero ir, Senhor, me conduz, eu quero ir para o próximo nível, eu quero ir para outra margem, Senhor, eu quero ir para mais alto, eu quero crescer, eu quero ir além do que eu fui hoje, eu quero contemplar milagres, sinais, maravilhas, prodígios, intervenções, eu quero ver mortos ressuscitando, cancerosos sendo curados, surdos, Senhor, ouvindo, cegos vendo, Senhor. A família deles se renderá a ti, Pai, a família deles te servirão. Oh Deus, toca-os agora, traz quebrantamento sobre nós, Senhor, humildade, humildade, Senhor, contrição de espírito, quebra os enganos, quebra os enganos. Oh, relabaioche, cantarana, mamãe, xeralamanás. O Senhor me fala que Ele está quebrando correntes, correntes que te impediam de avançar, que te seguravam, que te prendiam. Ele está tocando na sua mente, no seu entendimento, está colocando um incômodo no seu coração. Ele está dizendo: filha, filha, filho, aperte os cintos, porque você vai além daquilo que você experimentou. Há muito mais. Eu sou fonte inesgotável. Ele é fonte inesgotável. A paternidade dele se afirma sobre vocês hoje. Somos filhos, filhos do Deus Altíssimo. Nossa identidade está ligada à nossa paternidade, e nossa paternidade está firmada em Deus. Então Ele diz: você nasceu para fazer a diferença nessa geração. Eu te escolhi, eu te separei, eu te levantei para ir e cumprir o meu propósito. Por onde você for, a minha palavra se cumpre
Querido Pai, eu peço a Ti, Senhor, que Tu liberes do Teu fogo sobre cada vida, que libere do Teu vento para soprar toda a cinza, que o Senhor libere da Tua unção, Senhor, para despedaçar todo o jugo da carne, todo o jugo do pecado. E nós clamamos diante da Tua presença, que haja uma graça sobrenatural do Senhor sendo liberada sobre a vida dos Teus filhos. E declaramos que o Senhor avive a Tua obra, que o Senhor aviva cada coração, e que os Teus filhos venham ter fome e sede por Tua presença manifesta, que haja o despertar, ó Deus, da vida em Ti, em cada um dos Teus servos. Que o Senhor venha destravar a vida dos Teus filhos, e que eles venham possuir as Tuas promessas, que eles venham virar chaves pela obediência, pela vida de oração, pela vida de consagração, e que haja, Senhor, um despertar pela leitura da Tua palavra, que haja, Senhor, um derramar de uma nova identidade na vida dos Teus filhos, uma identidade restaurada, como filhos, como herdeiros da Tua promessa, e que eles venham viver tudo aquilo que o Senhor tem reservado para eles. Enche o Senhor, enche uma nova medida. Enches, querido, com uma medida recalcada, transbordante da Tua presença. Que o novo óleo da Tua unção venha a ser liberado sobre os corpos dos Teus filhos, libertando de todo cansaço, de toda fadiga, de todos os limitadores, transformando a forma de pensar na vida dos Teus filhos. Assim como o Senhor, quando chamou a Saul, quando chamou a Davi, o Senhor mudou o coração deles. Eu clamo diante do Senhor nesta noite: muda o coração, troca o coração de pedra e dá-lhes um coração cheio da Tua presença. Te adoramos, Te exaltamos, Te glorificamos, exaltamos o Teu nome, bendizemos, adoramos ao Senhor, e cremos que grandes coisas o Senhor fará na vida dos Teus filhos e através da vida deles, que eles sejam agentes de mudança, de transformação, a começar nos seus lares. Que cada lar, Senhor, receba a visitação do Senhor. Aquele que está enfermo seja curado, aquele que está oprimido seja liberto, e aquele ainda que não foi salvo, que receba a salvação mediante a aceitação, a confissão dos lábios deles que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Pedimos, Senhor, que aqueles, Senhor, que estão com negócios ainda na justiça, que o Senhor esteja destravando no nome de Jesus. Aquele, Senhor, que tem, ó Deus, portas para ser abertas, que sejam abertas essas portas, liberando o milagre, liberando a graça, a unção do Senhor. Nós Te adoramos e Te glorificamos em nome do Senhor Jesus. Assim Te bendizemos para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor.